coloquei como título Racismo e Ativismo Pluralista. Reflexões sobre a política pública, as relações étnico-raciais a partir do princípio pluralista. Já tendo falado neste grupo, por ocasião do Congresso da SOTER, sobre racismo, e na época eu trabalhei racismo e conversão pluralista, gostaria desta vez de propor um novo enunciado: o ativismo pluralista. Não se trata de uma nova categoria, não é isso que eu pretendo. Corresponde mais uma forma apelativa, no sentido de chamar a atenção, de tentar especificar um ativismo que não seja isolado em sua metodologia, em sua praxis, né? Em sua intenção, senão que seja integral e transversal às pautas tão caras ao princípio pluralista. E o primeiro título que eu dou como depois dessa introdução é Políticas Públicas e Racismo Estrutural. Eu vou pular aqui um conceito de políticas públicas e um outro conceito de racismo estrutural, para a gente entrar mais uns dados aqui, que eu gosto muito de trabalhar com dados e informações, né? Como foi dito, eu sou da área da militância e do serviço social, então vou trazer um pouco a reflexão para esse lugar. O racismo está presente em diversas situações, em diversas partes da estrutura social, tais como na família, na religião, nas classes sociais, instituições e organizações. Também na economia, na política, nas práticas jurídicas, entre outras. É necessário destacar que o racismo estrutural, ele é também histórico, como já sinalizamos, uma vez que continua como instrumento de domínio e exploração da manutenção dos privilégios na era da colonialidade. Recontar a história do racismo como colonialidade do poder, do ser e do saber é uma tarefa que demandaria muitas páginas, muito tempo. Contudo, podemos nos arriscar em apontar alguns elementos históricos importantes no que se refere às políticas públicas. Sabemos que entre 1550 e 1855 foram trazidos ao Brasil mais de 4 milhões de africanos e africanas, sendo a maioria jovens do sexo masculino. Desde o início, as leis e regulamentações beneficiaram os senhores de escravos ou escravizados, uma vez que a população negra não era reconhecida em sua cidadania. Numa reportagem de João Vieira, o texto descreve que a primeira Constituição brasileira, publicada em 1824, isto é, logo depois da independência, né, não se disse uma letra sequer sobre os escravizados, sobre suas condições, o que demonstra que o negro e a negra não eram pautas de direitos. Na área da educação, os negros e negras não podiam frequentar escolas, o que promovia o analfabetismo, no contexto de uma educação brasileira. Essa exclusão encontra-se num decreto de 1854, que exigia tanto do povo preto quanto das pessoas com doenças contagiosas e não vacinados de frequentarem a escola. Então, negros não podiam frequentar a escola e a lei dizia assim: não podem frequentar escola pessoas com doenças contagiosas, os não vacinados e os negros, né? A violência do Estado e o acentuado encarceramento desta população, que ainda existe, em relação à população branca, já se mostrou sua face no dispositivo legal, que previa pena de morte para qualquer negro que pudesse se revoltar. E na famosa a lei do pito, né, que era a lei da maconha ou do pango, de 1830, que propunha que se o infrator fosse branco, deveria ser multado. Porém, se fosse negro, deveria ser preso. Isso sem contar as leis penais de vadiagem, que encarceravam negros encontrados nas ruas praticando capoeira, que violentava o direito à manifestação cultural, entre outras coisas. A violência do Estado contra a proteção à família ficou registrada na lei do ventre livre, que, por não garantir a liberdade às mães escravizadas, mas somente aos filhos, né, os filhos, a partir daquela lei, estariam livres, deixava as crianças em situação de vulnerabilidade, ou seja, a mãe não era livre, então a criança ficava refém dos senhores de escravizados. Deste modo, vemos que mesmo quando as leis falavam de proteção, não havia total garantia de direitos, como é também o caso da lei do sexagenário, em 1885,
Olha que absurdo, né? Concedia liberdade aos escravizados com mais de 60 anos, mas a expectativa de vida dos escravos eram 19 anos. Então, não fazia muito sentido. O direito à moradia também é outro problema grave. Enquanto a Lei Áurea aboliu oficialmente o regime de escravidão, porém sem garantir direitos aos descendentes dos escravizados, inclusive de habitação, e restando agrupamentos em zonas periféricas, né, as favelas, a lei de terra mostrou que o Estado favoreceu a venda de terra exclusivamente para imigrantes europeus, sem se preocupar com uma justiça ao povo que ajudou a construir o país. Sobre a liberdade religiosa, recordamos das leis de criminalização e que criminalizavam e restringiam a prática das religiões brasileiras, como a Lei dos Feiticeiros, de 1805, que previa pena de morte em caso de referência ao catolicismo, e a de criminalização da magia e sacrilégios contra a Umbanda e Candomblé em 1890. A lei também foi criada contra o charlatanismo, que promovia a prisão dos chamados curandeiros, e a Lei de Alvarás, que na Bahia, em 1976, que dispunha que as licenças para terreiros eram de responsabilidade da Delegacia de Jogos e Costumes. Não podemos deixar de recordar de teses eugenistas, que cresceram na Europa no período que se estende da metade do século XIX à metade do século XX, chegaram ao Brasil e foram amplamente defendidas por políticos e cientistas, entre eles o médico antropólogo João Batista de Lacerda. Essas teses transformaram na política de branqueamento da população, que propunha que o processo de miscigenação tornaria a população mais branca. A teoria do branqueamento partia do pressuposto que o homem branco europeu era superior em saúde, inteligência, beleza e civilidade do que as demais raças, amarela, vermelha e negra, respectivamente asiáticos, indígenas e africanos. A constatação das elites de que o Brasil estava enegrecendo, devido ao grande número de descendentes de africanos, legitimou e financiou a ideologia do branqueamento, que, segundo a pesquisadora Maria Consolação André, justificou até mesmo estupros de mulheres negras e mulheres indígenas. Embora sejam muitos movimentos de resistência e de luta pelo reconhecimento do povo negro ao longo da história, como destacamos, vale lembrar que um documento legítimo como política só foi o Estatuto da Igualdade Racial, que surgiu em 2010. Mesmo assim, tendo texto propositivo tramitado por 11 anos no Congresso Federal. Ainda hoje, o racismo é uma ferramenta indecorosa de violência, que produz todo tipo de mal à comunidade negra e também à sociedade em geral. Todos os negros são vítimas, mas muitos não se dão conta. Os diversos cenários de análise social demonstram que a cor dos que mais precisam de ações políticas no Brasil é a cor preta. Os negros e negras são a maioria no que se refere às taxas de analfabetismo, vamos contar, e de jovens que não concluem ensino médio, de população carcerária, de vitimados em chacinas em favelas, até mesmo de policiais mortos em operações no Rio de Janeiro, de trabalho escravo contemporâneo, de jovens em trabalhos precarizados, dos sem acesso à cultura e com menos direito à cidade, dos mortos pela Covid, e dos sem atenção à saúde, de mulheres vítimas de violência obstétrica, e aqui acrescenta-se a violência na gestação, a violência do parto, no puerpério, de jovens negras mortas em procedimentos de abortos ilegais, de vítimas de violência contra a população LGBTQIA+, e de mulheres vítimas de violência doméstica, entre as pessoas em situação de rua, dos sem teto e sem terra, dos que moram em lugares insalubres e inadequados, e dos que vivem em lugares sem a presença do poder público, dos que não vivem em condomínios, dos que vivem em albergues, de preteridos em adoções, e o número dos que aguardam a adoção tardia, o maior número de negros também, de atingidos por barragens e dos que mais sofrem com os problemas ambientais, entre outras coisas. Destaca-se ainda as menores porcentagens de médicos e outras profissões elitizadas e menor número de negros em funções de poder social, sem contar que a miséria que condena a população negra por si só já é violenta. Por exemplo, uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional aponta que no país hoje há mais de 33 milhões de pessoas em situação de extrema miséria. Essa mesma pesquisa indica que as famílias chefiadas por mulheres negras
são as mais atingidas pela insegurança alimentar grave, 65%. Essa insegurança alimentar grave é quando a redução quantitativa de alimentos entre as crianças ou a ruptura dos padrões de alimentação pela falta de alimentos. No campo religioso, a maior parte das vítimas são negras, tendo 53% de mulheres. No campo político, embora tenha aumentado o número de pessoas que se declararam negros e negras, vocês viram isso, né? Até o ACM lá, Neto. Entre os eleitos nesse ano, o número é de 27 entre 107 vagas de representação na Câmara dos Deputados. Na economia, atualmente, as mulheres negras, né, foi uma pesquisa que saiu essa semana, as mulheres negras passaram a ocupar a base da pirâmide social. O resultado da especulação imobiliária e da divisão das cidades em miséria, pobreza e riqueza, a maioria dos negros ocupam nesse território tão dividido os lugares mais sem a presença do poder público. Como se não bastasse, os nomes das ruas e as esculturas em praças públicas que homenageiam os colonizadores, eu sempre gosto de dizer isso, né, e senhores escravizados, nada disso parece constranger a sociedade nem incomodar de algum modo os agentes políticos. Por exemplo, muito pouco se falou sobre racismo estrutural nos debates da última eleição, embora esse seja o maior desafio. A verdade é que nós naturalizamos a desigualdade e os diversos tipos de violência contra negros e negras. A violência e o racismo se tornaram fatos do cotidiano, normais. Diante disso, não se pode fechar os olhos e nem cerrar os lábios. É urgente e é preciso se envolver. Vimos, portanto, que o racismo foi estruturando-se no cenário brasileiro. Hoje ainda o racismo está presente na sua configuração da colonialidade. Não é apenas resultante de mentes doentes, de patologias, de atitudes discriminatórias pontuais. Os dados sobre as vítimas negras e o entrelaçamento do racismo em todos os cenários conjunturais demonstram os aspectos conscientes de um projeto de poder político de manutenção dos privilégios de alguns e da domesticação dos povos subalternizados. Essa, então, é a relação de racismo estrutural. E eu passo agora, de uma certa forma, com uma grande conclusão, a ideia de ativismo pluralista e racismo. Toda essa reflexão sobre o racismo estrutural e as políticas públicas nos leva a compreender que estamos diante de tarefas muito importantes, tais como a efetivação de disposições políticas que levem à garantia dos direitos e que nos tornem realmente iguais na sociedade, da constante luta pela desconstrução estrutural de um sistema racista e violento contra os corpos negros, da urgente promoção de consciência crítica à sociedade e do empoderamento dos grupos subalternizados. Sem dúvida, todos esses elementos citados, entre outros, só poderão ser alcançados a partir do envolvimento com a causa do combate ao racismo e do fomento de políticas públicas eficazes de afirmação ou de promoção da igualdade racial, também social. Podemos resumir essas atitudes com a categoria política denominada de ativismo. Ativismo, como vocês sabem, é um movimento crítico das estruturas sociais, política, religiosa, cultural, econômica, entre outras, uma constante conscientização de um processo de aprendizagem e de enfrentamento público. O ativismo se caracteriza pelo envolvimento social e visa o bem comum. Ele implica no comprometimento, é voz ativa no enfrentamento às injustiças e violações explícitas e implícitas, além de se opor ao silêncio dos omissos ou violadores passivos, né? Quem se omite é, de alguma forma, também um violador passivo. E uma vez que estamos relacionando o tema racismo, políticas públicas e o princípio pluralista, optamos metodologicamente em falar em ativismo pluralista. Assim, preferimos essa terminologia com o objetivo de chamar atenção para a compreensão de que o princípio pluralista provoca o nosso ativismo, mas não um ativismo isolado nas particularidades das diversas pautas político-sociais. A ideia de ativismo pluralista é a caracterização de uma metodologia que integra de maneira transversal as pautas de reconhecimento do respeito e da garantia dos direitos dos diversos. É a ação teórica e prática de sujeitos ou grupos que, com base nos termos do princípio pluralista, pretendem provocar uma mudança nas lógicas e atitudes decorrentes das concepções adversas às diferentes existências e identidades.
Portanto, o ativismo não pode ser direcionado exclusivamente à pauta do racismo. Precisa assumir o compromisso com os demais frentes de atenção aos violentados e injustiçados. Sendo assim, é preciso ter atitude pluralista. Um pluralista sabe da importância em compreender a particularidade de cada pauta social, mas sabe também que essas pautas estão diretamente interligadas. Por exemplo, o caso do racismo estrutural e do machismo estrutural. Evidentemente, essa atitude pluralista não pode rejeitar as reflexões particulares das pautas. Isso porque a compreensão de um problema precisa ter profundidade de reflexão, a fim de que sejam identificadas as suas causas e as possíveis soluções. É claro, porém, que a profundidade do estudo sobre um tema contribui para percebermos as proximidades e as relações de independência da interdependência das situações problemas. É preciso aprofundar cada uma das causas de denúncia, protesto e reivindicação de garantia de direitos, de pequenas cidadanias. Esta é uma ação necessária e genuinamente político-transformadora. A utópica democratização social depende necessariamente que haja maior acesso aos direitos e também reconhecimento do valor de cada grupo. Isso, evidentemente, exige também um trabalho árduo, uma vez que o objetivo não é tão simples e dependerá de decisões, interesses e revisão de privilégios. No caso do racismo, o ativismo significa a defesa, a proteção e o envolvimento com a causa dos subalternizados. Entendemos que o enfrentamento do racismo e a sua relação com o tema das políticas públicas precisam compreender 3 pontos com os quais eu vou terminar. Primeiro ponto, para além do discernimento sobre a transversalidade da pauta do racismo e do próprio ativismo no contexto do princípio pluralista, é preciso acrescentar que é necessário o empenho dos ativistas num processo de conscientização e crítica do racismo. Temos identificado que um dos graves problemas ainda presentes em nossa sociedade é a perversão do sistema em manter uma educação domesticante e de subalternizados e privilegiados. Embora cada vez mais temos percebido atitudes críticas e de resistência, ainda há muitos que não compreenderam a estrutura racista na qual vivemos. A domesticação é uma categoria que aparece, sobretudo, nos trabalhos de Paulo Freire e Sueli Carneiro, que nos diz de um processo de educação e ideologia que promove uma espécie de alienação sobre si mesmo, um processo de reconhecimento identitário e sobre os fatos, as causas das situações de violência que sofremos. A domesticação é uma razão perversa que procura aplacar ou amansar as mentes e os corpos para que os subalternizados não insurjam contra o sistema. Sendo assim, a domesticação coisifica, massifica, acomoda os grupos ingênuos e sem crítica, necessários dos processos de educação alienadora nos quais todos podemos estar imersos. Embora a violência esteja frequentemente explicitada nos cenários sociais, a domesticação acontece principalmente de maneira implícita nas consciências, para que essas sejam coniventes com o domínio de pessoas e grupos identificados com base em determinismos biológicos, físicos e culturais. A domesticação surge como mecanismo de manutenção dos privilégios econômicos, políticos, entre outros. Enquanto isso, o jogo dos privilegiados não deixa de existir devido às estruturas racistas que são capazes de garantir a manutenção dos privilégios. É urgente e necessário ter consciência crítica e provocar uma conversão pluralista, capaz de transformar as mentes domesticadas. Esse é um compromisso histórico dos ativistas, que faz da denúncia e do anúncio seu método dialógico, denunciando as estruturas desumanizantes e alienantes e anunciando uma estrutura humanizante. Segundo ponto, um outro ponto importante é o processo urgente e necessário de empoderamento da população negra. Empoderar é um ato de dar poder, isto é, instrumentalizar certos grupos oprimidos para que possam ter autonomia. Essa palavra que origina do termo inglês, empower, é muito mais que aquele processo individual de autoestima e autogerenciamento, que também é importante, está sendo muito usado entre coachings. Aqui devemos entender um processo de promoção político-social, de poder dos grupos subalternizados. Daí possibilitar que os próprios grupos de subalternizados possam agir para garantir seu próprio bem-estar, o seu direito de participar das tomadas de decisões que lhe dizem respeito. A política é também um campo de poder e depende de ações de legitimação deste grupo.
Hannah Arendt já havia dito que o poder nunca é uma propriedade exclusiva de um indivíduo. Foucault também disse: quem ocupa o poder foi empossado por um certo número de pessoas, mas esse poder é articulado ao Estado e atravessa toda a estrutura social. Ao tratar do poder político, nos lembra que ele se refere tanto aos espaços de conquistas políticas, às ideias, mas também ao corpo. Estes são controlados por uma educação que impõe normas. Os corpos subalternizados são frequentemente violentados e se tornam, assim, submetidos por um processo de educação e política que torna esses corpos dóceis, que podem ser submetidos, utilizados, transformados e aperfeiçoados. Mas se estes corpos podem aprender a ser educados para a subalternização, também podem ser educados para a liberdade. Daí é preciso pensar num processo de conscientização e diálogo que construa caminhos de bases sociológicas, rompendo concomitantemente com o que está posto, entendendo ser esta a formação de todas as vertentes opressoras que temos visto ao longo da história. Já estou acabando, tá? Sendo assim, o ativismo pluralista é um compromisso de empoderar, de lutar para que nossa comunidade possa empoderar as pessoas e grupos racializados. O ativismo não é uma só tarefa isolada de uma pessoa só, senão é uma atitude plural, porque teus objetivos dependem de muitos. É necessário que os ativistas se unam para promover e legitimar o poder, como a capacidade de indivíduos e grupos agirem para garantir seu próprio bem-estar, seu direito de participar da tomada de decisões. Terceiro e último ponto, que já é a conclusão: para transformar a realidade é preciso muito mais que políticas públicas ou sociais. Mas não se pode negar que sem a efetividade dessas políticas, a superação do racismo não ocorrerá. Isto se deve porque a nossa intenção é muito mais do que igualdade racial. Queremos igualdade ou justiça social. Nas palavras da filósofa Djamila Ribeiro, embora as desigualdades nas oportunidades para negros e brancos ainda sejam enormes, políticas públicas mostraram que têm potencial transformador. Elas são urgentes, que contribuem para o empoderamento da população negra, que a gente acrescenta indígena. O universalismo das políticas públicas são importantes e necessários, mas não se pode perder um sentido focal ou deixar de considerar a focalização das ações políticas. Uma política pública de igualdade racial deve considerar o homem negro e a mulher negra. Do mesmo modo, as políticas têm que reconhecer a mulher branca, mas a mulher negra, a mulher trans e o homem trans, entre outras identidades e existências. Nesse sentido, as políticas públicas devem ser inclusivas, focal, que é o discurso da interseccionalidade. Assumir a universalidade, isso é importante nas políticas públicas, né? São para todos. Mas reconhecer a necessidade de protocolos e pactuações específicas, porque a comunidade negra é plural, também socialmente. Eu escrevi isso aqui pensando muito numa mulher trans que a lei garante, né? Que morava na rua, a lei garante um abrigo, por exemplo, e a gente caminhou essa mulher até um abrigo, só que chegou no abrigo, eles deram só aquilo que a lei pedia, falava que tinha que ter um abrigo para pessoas que moram na rua, só que chegou lá, era um abrigo de homens, né? E ela teve que se desmontar para poder ser aceita, e quando ela ia tomar banho, né, a mulher trans, os homens que estavam no abrigo, outros moradores de rua, subiam na beirada do box para vê-la tomar banho, né? Então era uma coisa assim extremamente violenta que não compreende também dentro ali da lei as diferenças, né? Os protocolos que deveriam existir, né? Vejamos um exemplo na economia e na questão da mulher, o relatório referente ao retrato da desigualdade. Pela primeira vez em 23 anos houve recuo da equiparação entre gêneros, sendo agora as mulheres negras quem está na base da pirâmide social. Aqui eu vou dar um exemplo, vou pular um pouquinho, porque eu acho que já está passando o meu tempo, né? É preciso que as diferentes instituições privadas também se envolvam e que se comprometam com as causas. As ações afirmativas são políticas públicas de promoção de igualdade nos setores públicos e privados e que visam a beneficiar minorias sociais historicamente discriminadas. De acordo com Silvio Almeida, para que as políticas públicas sejam formuladas e implementadas a fim de beneficiar a sociedade, é preciso que haja participação ativa por parte dos cidadãos e cidadãs. O Estado deve dispor dos mais diversos mecanismos de participação social,
para que a população esteja cada vez mais próxima das etapas que compõem os ciclos de política pública. É fundamental a nossa militância em conselhos participativos, plebiscito e tantos outros mecanismos que têm sido fundamentais nas últimas décadas. Também, como diz a filósofa Jamila Ribeiro, é preciso se informar sobre as políticas públicas de combate à desigualdade racial e pela promoção da diversidade. É preciso apoiar e prestigiar institutos de pesquisa e de desenvolvimento de políticas. Apoiar candidatos que defendem políticas públicas efetivas e transformadoras. Promova a representatividade, mas, para além da representatividade, a gente fala muito de representatividade, é importante a inclusão, né? Porque não adianta só ter um quadro com pessoas negras, mas se essa pessoa não estiver incluída, né? E fazer e dar condições para que outros também possam ser incluídos e não só representados. Consideração final, um parágrafo só. É preciso também esperançar os conscientes da força do sistema de opressão e manter a disposição de ânimo dos companheiros de luta, dos ativistas. É preciso reconhecer a nossa força e o compromisso com a pluralidade das pautas sociais. A todos aqui presentes, precisamos nos unir. Precisamos empoderar. Aos subalternizados, está na hora de nos empoderar. Todos aqui que se consideram subalternizados, né? Enfim, sim, eu sou um ativista pluralista.